Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado com Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Reflexão em Vida, o seu devocional diário. Se você já faz parte aqui da nossa família, se você já caminha conosco, seja muito bem-vindo também nessa manhã e que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Se você ainda não compartilhou, compartilha esse link aí nas suas redes sociais. Vamos começar mais uma quinta-feira, mais um dia na poderosa e preciosa presença do Senhor, compartilhando a palavra do nosso Deus. E eu quero agora refletir com você no Salmo de número 107. Nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 107, que é um salmo que fala que Deus salva de todas as tribulações. Eu não sei qual é a tribulação que de repente você esteja enfrentando nesse momento, mas o que eu tenho a dizer para você nessa manhã, à luz da palavra de Deus, é que Deus salva de todas as tribulações, porque Ele é poderoso. Ele está acima de toda e qualquer adversidade, Ele está acima de todo e qualquer problema. Ele pode resolver, Ele pode mudar essa situação, Ele tem poder para isso. E eu quero então ler este Salmo de número 107, que nos diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas
nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso e elevou as ondas do mar. Subiram até os céus e desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que exaltem na assembleia do povo, que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então nós podemos ver claramente nesse salmo que nós acabamos de ler, que Deus, ele cuida perfeitamente do seu povo e ele é gracioso e misericordioso para com o seu povo. Nós vemos no texto vários momentos em que o povo errou, o povo pecou, o povo desobedeceu ao Senhor, o povo murmurou, mas diante das suas angústias eles clamaram ao Senhor e o Senhor mais uma vez o socorreu e o livrou das suas tribulações. Nós vemos isso, por exemplo, nos versículos 6, o versículo 13, o versículo 19 e o versículo 28. Mas eu quero começar destacando o fato de que o salmista começa o salmo dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes a nossa tendência é querer agradecer a Deus somente por aquilo que Ele nos dá. Quando agradecemos, né? Agradecer pela saúde, agradecer pela casa, pelo trabalho, agradecer pelas coisas que Ele nos dá. Mas a verdade é que a primeira e mais importante coisa que devemos agradecer, o primeiro e mais importante motivo pelo qual nós devemos ser gratos ao Senhor, é porque Ele é bom. Porque é justamente o fato de Deus ser bom que faz com que Ele nos abençoe, mesmo nós sendo tão falhos, pecadores, imperfeitos, com tantas dificuldades, fragilidades e mazelas. Então a gente percebe que é a bondade de Deus, a bondade que faz parte do caráter de Deus, que faz com que Ele haja da forma que age. Deus é bom, isso faz parte da sua essência. Ele não tem como deixar de ser bom. Isso não significa que Ele não vai corrigir, que Ele não vai punir, que Ele não vai trazer as consequências, né, dos nossos atos. Isso não significa que Ele vai passar a mão sobre a nossa cabeça. Mas o fato de reconhecermos que Deus é bom faz toda a diferença, porque a gente entende que Deus nos abençoa não por nossa causa, mas porque Ele é bom. Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós não somos merecedores de sermos abençoados, mas Ele nos abençoa porque Ele é bom. E Ele continua dizendo, o segundo motivo pelo qual nós devemos ser gratos ao Senhor é que a misericórdia dele dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura
para sempre. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, como diz o profeta Jeremias no livro das Lamentações, no capítulo 3. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Então, se estamos aqui nessa manhã de quinta-feira refletindo sobre a palavra de Deus, tendo a oportunidade de acordar, levantar, trabalhar e fazer tantas outras coisas, é porque Deus tem sido misericordioso para conosco. É porque Deus tem sido gracioso para conosco. A misericórdia, a fidelidade, a bondade de Deus duram para sempre. Mas observe, como eu falei para você, nós temos aqui alguns versículos, né, que eles se repetem. O versículo de número 6 diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. A gente vai encontrar essa mesma afirmação no versículo 13, no versículo 19 e no versículo 28. O que nós aprendemos aqui com esse versículo? É que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor em oração, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos acolhe, Ele nos socorre, Ele nos abençoa, Ele muda o quadro, Ele transforma a situação, Ele restaura a nossa vida, Ele faz aquilo que nós precisamos. Talvez o que esteja realmente precisando é que clamemos mais ao Senhor. Talvez nós estejamos precisando orar mais, buscar mais ao Senhor. Ontem, inclusive, nós estávamos estudando na classe de batismo e falávamos sobre o texto do apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses 5,17, quando ele diz: orai sem cessar. A ideia é orar continuamente, orar em toda e qualquer circunstância. Não é só quando as coisas não vão bem, é quando as coisas vão bem também. É buscar ao Senhor em todo o tempo, porque em todo o tempo nós precisamos do Senhor. Então, orar sem cessar é orar continuamente, orar em todo o tempo, em toda circunstância. Nós devemos buscar ao Senhor através da oração. E todas as vezes que nós clamamos, o Senhor nos socorre. Observe que no versículo 6, quando o texto diz, o versículo 5 diz que o povo estava faminto e sedento e desfalecendo a sua alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E diz mais: conduzi-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que pudessem morar. O Senhor os socorreu, o Senhor os livrou das suas tribulações e o Senhor os conduziu pelo caminho que eles deviam seguir. Por isso, o versículo 8, que também se repete, diz: deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Se você observar, você vai perceber que antes de agradecer pelas maravilhas, o salmista nos ensina a agradecer pela bondade de Deus. Até porque é somente pelo fato de que Deus é bom que Ele realiza maravilhas em nosso meio. Versículo 9 ainda diz: saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Mas aí, a partir do versículo 10, vai dizer que alguns se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflição, correntes de ferro e tal. E aí, quando chega no versículo 13, o salmista diz que então, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E qual foi a consequência? O Senhor também os tirou das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Pois derrubou, versículo 16, derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Por isso, deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E aí, o versículo 17 vai dizer que os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Aí no versículo 19, diz que então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou
do que lhes era mortal. Queridos, é fantástico, né, nós percebermos que a palavra do Senhor, ela realmente traz a cura que nós precisamos, a direção que nós precisamos. É interessante nós percebermos como a palavra de Deus realmente ela é perfeita, ela é completa, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. É interessante a gente observar como a palavra realmente ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, devemos dar graças ao Senhor por sua bondade, por suas misericórdias, e oferecer sacrifícios de ações de graças, proclamando com júbilo as suas obras. Bom, aí a gente vai ver, a partir do versículo 23, sobre as tempestades, as ondas, né, bravias, o mar revolto. E aí, no versículo 28, diz que então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. No versículos 29 e 30 diz: Ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Eu quero agora dizer a você que eu não sei se de repente você está passando por uma tempestade. Eu não sei se de repente você está enfrentando agora uma adversidade. Seja ela qual for, eu quero dizer para você nesta manhã que Deus, Ele é poderoso para fazer acalmar toda essa tormenta, todo esse vento tempestuoso, toda essa tempestade que porventura tem vindo sobre a sua vida. Agora, Ele pode trazer calmaria, Ele pode trazer tranquilidade para você, para sua casa. Agora, tem uma coisa que é fundamental. Você precisa clamar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa recorrer ao Senhor. Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe onde agir na sua vida e provavelmente Ele inclusive já está agindo na sua vida, na sua casa. Mas quando você clama, quando nós clamamos, nós nos aproximamos de Deus. Nós confessamos a dependência que temos do Senhor. Nós confessamos o quanto confiamos nele e no seu poder. E então nós nos sentimos fortalecidos para continuar a caminhada. Nós somos direcionados para trilhar o caminho. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Por isso, Deus, Ele age em nosso favor porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E o que é que está nos impedindo de orar, de buscar, de clamar, de recorrer ao Senhor? O que é que está nos impedindo de fazer isso? No versículo 43, o salmista diz: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, do quanto Deus tem nos abençoado, do quanto Deus tem nos livrado, do quanto Deus tem cuidado de nós. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade de que Deus tem sido misericordioso conosco todos os dias. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Há pessoas que vivem reclamando, lamentando por aquilo que não têm, por aquilo que ainda não conseguiram, por aquilo que ainda desejam ter e se esquecem de perceber e reconhecer o quanto Deus já tem feito. Se você está passando agora por uma situação angustiante, se você está enfrentando agora alguma tribulação, clame ao Senhor, recorra ao Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Mas também não deixe de reconhecer o que Deus já tem feito, o quanto Deus já tem cuidado, o quanto Deus já tem te livrado, o quanto Deus também já tem abençoado a sua casa, o quanto Deus tem estado presente na sua vida, na sua história e na sua trajetória.
Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história e vemos o quanto Deus já tem agido e o quanto Deus já tem nos abençoado, nós nos sentimos fortalecidos. A nossa fé é fortalecida, porque nós passamos a ter a certeza de que o Senhor já agiu na nossa vida e se Ele já agiu, Ele pode agir de novo. Porque o poder pertence ao Senhor. O Senhor mesmo diz, através do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Portanto, que você possa nessa manhã estar refletindo sobre a sua vida e em identificando as tribulações e as tempestades que você tem vivido, que você coloque diante do Senhor. Que você recorra ao Senhor através da oração. Eu tenho dito que Deus está à distância de uma oração. Deus está à distância de uma oração. Ore, clame, busque ao Senhor. E você vai perceber o quão perto Deus já está da sua vida. E também, seja grato por tudo quanto o Senhor já tem feito em você e através de você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira, um dia ricamente abençoado e que tudo que venhamos a fazer nesse dia seja para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Se você ainda não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui nesse canal. E se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa nas suas redes sociais, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã às 6h57 da manhã com mais um Reflexão e Vida.